O açougue de Fim da Bandinha, e eu lembro que o tempero da linguiça apimentada é de Dona Sueli, viu? Não é Fim que nada. Fim não tempera nada. Agora a Dona Sueli tem uma culinária aí aperfeiçoada. Então você que ainda não passou no açougue de Fim da Bandinha, eu convido você a dar uma passadinha por lá. Olha, deixa eu fechar aqui o nosso apoio cultural com o serviço de automação 73981813508. Eu falei de quê? De instalação de câmeras, seja na residência, seja no apartamento, seja no escritório, no consultório, na fazenda, no sítio, onde você quiser. Falou em automação, é aqui mesmo, 73981813508. Serviço de automação aqui em Tarantim. 12h22, deixa eu adiantar aqui com o pastor Marcos, agradecendo sempre, pastor, a sua vinda aqui ao programa Alba Sem Censura, programa que hoje é um fenômeno de audiência do Rádio Baiano. Hoje nós temos uma audiência, apesar da rádio ser uma rádio comunitária, de ser uma rádio com uma frequência limitada, a Rádiosnet hoje nos proporciona chegar a qualquer lugar deste planeta. E eu garanto aqui que neste horário de 12 horas, inúmeras transmissões pela Rádiosnet estão ouvindo a gente neste planeta chamado Terra. Nós estamos na Suíça, nós estamos em Portugal, estamos em São Paulo, estamos em Minas, Jordânia, em vários lugares deste planeta. E aqui eu quero agradecer a sua vinda mais uma vez, ao programa Alba Sem Censura, agradecendo sempre e desejando uma ótima tarde. Pastor, seja bem-vindo. Boa tarde, Alba, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Você falou muito bem da linguiça temperada pelo irmão Sueli. E eu pedi a Matheus para ir lá comprar ontem. Olha aí, tá vendo? É verdade, linguiça muito boa. Se você me permitir, eu tenho até um testemunho para contar. Fique à vontade. Daqui a pouquinho, quando a gente estiver conversando. Tá Esse certo. Testemunho tem a ver com a irmã Sueli e Sim, certo. Pastor, 12h23, nós temos aqui até 1 da tarde. Ok. O nosso assunto aqui, nós vamos abranger muitos assuntos, mas vamos falar desse projeto de dar essa oportunidade às crianças, que o senhor está à frente hoje da Catedral da Restauração. Vamos abrir falando da importância desse projeto, pastor. Alba, nós começamos o projeto Refeições com Cristo no mês de fevereiro de 2010. Na verdade, nós tivemos a perspectiva na época de apenas oferecer alimento para aquelas crianças que precisavam, porque infelizmente nós constatamos naquela época que pessoas recebiam ajuda governamental e desviavam aquela ajuda para o uso de bebida alcoólica, drogas, para a prostituição, e as crianças ficavam com fome. Elas faziam refeições apenas na escola e aí passaram a fazer refeições também na igreja conosco. Depois nós mudamos para projeto Crianças Restauradas, com a perspectiva de ensinar algumas atividades lúdicas, recreativas, música, coreografia, dança, teatro, artesanato, escolinha de futebol, teclado, violão, uma série de atividades. E mais adiante um pouquinho, nós fundamos a AMAR, Associação Missionária Amor e Restauração, com a mesma perspectiva, atender crianças, adolescentes, famílias carentes. E ao longo de todos esses anos, a AMAR vem prestando serviços relevantes à comunidade itarantiense, em especial àquelas pessoas que efetivamente necessitam. Nós contamos com uma série de atividades, temos projetos muito importantes. E por último, nós criamos o PAIS, que é o Programa Adolescência e Infância Saudáveis, PAIS. Esse programa incorpora projetos que já existem há muito tempo, naquela intenção de continuar atendendo bem, atendendo sempre, para que crianças e adolescentes tenham uma boa referência, não apenas em casa, o que é óbvio, mas também na sociedade, através da AMAR. Nesse projeto que o senhor acaba de referir,
Quantos adolescentes e crianças são assistidas, pastor? No momento nós temos matriculados 36 crianças, juniores e adolescentes. Já tivemos 84. O número diminuiu bastante depois que nós nos mudamos da Rua da Palha para a Catedral da Restauração, que fica ali em frente à Prefeitura Municipal. Também nós já funcionamos na Portelinha, ali no prédio de Léo de Roxinho, sim, ao lado da padaria. Tivemos de sair dali, estamos hoje apenas na Catedral, servindo refeições de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Mas as crianças chegam às 17. Na verdade, às 16h30, elas já estão por lá. Ao longo de 10 anos, eu tenho, inclusive, Albar, solicitado ao poder público a implantação de redutores de velocidade. Eu tenho cobrado isso aqui, a comunidade tem participado, pastor, tem cobrado, mas até o momento não foi ainda atendido. Pois é, tem mais ou menos 10 anos que a gente vem pedindo isso, desde a gestão do saudoso Dr. Paulo, né, e depois, na sequência, através de indicações de vereadores, conversas pessoais com autoridades. Ali nós precisamos de redutores de velocidade, principalmente agora que asfaltou, não é? Sim. Porque as crianças, elas correm, elas vão de um lado para o outro, elas atravessam a rua sem prestar muita atenção, porque afinal de contas elas são crianças. E tem crianças especiais, tem adolescentes especiais, né? Nós temos, por exemplo, um adolescente autista e outros que precisam de uma atenção especial. E o poder público, com certeza, nos atenderá, eu creio. É um apelo seu, é um apelo meu, é um apelo da comunidade. Verdade. Olha, são 12h27. Pastor, nós estamos vivendo, na verdade, um período em que as transformações elas são rápidas. Eu abordei aqui, há uns dias atrás, de um projeto de uma deputada, onde ela pede a aprovação e logo após a aprovação o sancionamento da lei que permite o jovem a fumar o cigarro eletrônico, porque ela acha que com o uso do cigarro eletrônico o país vai arrecadar 1.000 bilhões. Como é que o senhor vê esse posicionamento, né, dessa deputada, enfim, a preocupação de pais, de responsáveis com essa atitude, com esse projeto, pastor? Como sabemos, no Congresso Nacional Brasileiro, e assim também ao redor do mundo, isso acontece no mundo inteiro, há aqueles grupos que representam interesses corporativos, né? Então tem a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada da bala, a bancada disso, a bancada daquilo. Infelizmente, organizações criminosas têm os seus representantes também na política, e há pessoas defendendo coisas absurdas, a pretexto de arrecadação, etc, etc. Eu soube ontem, por exemplo, que há projetos, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, tentando legalizar, descriminalizar a pedofilia. Olha que absurdo. Dizendo que a pedofilia não é crime. Projeto, eu estou falando de projeto. Então, esse projeto ao qual você se refere, de autorizar, né, o uso desse cigarro eletrônico até para adolescentes, é um tremendo absurdo, porque já foi comprovado pela ciência que aquilo é altamente prejudicial. E os adolescentes, eles não têm muito discernimento, né? Eles não têm muita orientação, às vezes, em casa, porque muitas vezes os pais são ausentes, não acompanham, não estão sempre ali dando as devidas diretrizes, as devidas orientações. Muitos, inclusive, nem conhecem os pais biológicos. Muitos vivem aí à mercê da própria sorte em todo o Brasil, e esses adolescentes são facilmente seduzidos pelas tentações desse mundo. O mundo, em vários aspectos, é caótico. Jesus Cristo disse que o mundo jaz no maligno e que o maligno é o príncipe deste mundo. Uma das coisas que o maligno usa para deturpar tudo, para quebrar paradigmas, para transtornar valores, para derrubar muralhas morais estabelecidas ao longo dos milênios, numa tentativa também de destruir valores judaico-cristãos estabelecidos ao longo de milênios, um dos expedientes utilizados pelo maligno é justamente viciar adolescentes. Porque uma geração viciada em drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, isso faz com que uma geração inteira se perca em vários aspectos.
é muito ruim, porque começa com cigarro eletrônico, que é muito prejudicial, e aí parte para outros tipos de drogas, e geralmente pessoas viciadas em drogas são pessoas que têm outros problemas. É certo que portadores de transtornos de humor, portadores de transtornos de personalidade, portadores de transtornos mentais, ao se tornarem viciados em álcool ou drogas, eles vão desenvolver esses transtornos de uma forma muito mais intensa, gerando problemas graves a si mesmos, à família, à sociedade e ao governo. E aí o governo vai ter de gastar muitos bilhões no tratamento dessas pessoas. E aí o governo vai sobrecarregar o SUS, porque essas pessoas acabam causando muitos problemas. Pensa no tanto que o SUS gasta com os viciados em bebida alcoólica, por exemplo, porque eles vão adoecer de cirrose, de outras tantas enfermidades, e eles vão causar muito estrago nos cofres públicos através dessas enfermidades. É por isso que a gente precisa sempre ponderar e verificar quais são as consequências de tais projetos. Pastor, nós estamos num período hoje que é importante a gente trazer também aqui para a entrevista, para a nossa fala. Nós já estamos vivendo aí um período político, onde os municípios estarão elegendo seus futuros representantes, e eu não poderia me furtar de falar de religião e política aqui no programa, mas não é esse assunto que eu trago uma pergunta bastante apropriada. A religião deve se misturar com a política? Qual foi a mensagem que Jesus Cristo deixou para seu povo? Jesus, certa feita, ao ser interpelado sobre impostos, ele disse: deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Isso tem uma abrangência muito grande. O princípio por trás dessa fala de Jesus realmente é muito interessante, porque Jesus demonstra o seguinte: como cidadãos, nós precisamos exercer a nossa cidadania, e o exercício da cidadania pressupõe uma prática política administrativa saudável. E todos nós, querendo ou não, praticamos a política dentro de casa, no trabalho, nos grupos sociais, na interação social, nas relações interpessoais. Por quê? Política nada mais é do que a administração da polis. Política vem da palavra polis. Polis é uma palavra grega que significa cidade. Portanto, tem a ver com cidadania. O exercício político é um exercício de cidadania. É interessante que os religiosos, sejam eles católicos, evangélicos, espíritas ou de quaisquer religiões, é interessante que eles se envolvam, que participem, não do ponto de vista político partidário, mas do ponto de vista da etimologia da palavra política, a raiz da palavra, que é justamente o que eu disse, a administração. Porque a administração pública é interesse de todos nós, é do nosso interesse, é da nossa conta, porque tem a ver conosco, tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com o desenvolvimento, com o progresso ou não, tem a ver com a saúde pública, tem a ver com a educação pública e a educação de modo geral, tem a ver com tudo o que diz respeito à nossa vida, porque no âmbito da política, no exercício político, as leis são criadas, outras são derrubadas. No exercício político, a administração conduz de forma eficaz, eficiente ou não, o dinheiro público. E nós que somos pagadores de impostos, nós queremos ver o resultado desses pagamentos que fazemos a todo momento, a todo instante, porque se você compra pão, você paga imposto. Se você compra roupa, está pagando imposto. Compra remédio, está pagando imposto. Todos nós somos pagadores de impostos, direta ou indiretamente. A todo momento, você paga para nascer, você paga para morrer, não tem para onde correr. Então, a gente precisa ver, a gente precisa verificar o resultado disso através dos serviços públicos, estradas, como eu já disse, educação, saúde, segurança, infraestrutura, água de qualidade, enfim, uma série de coisas. Por que os religiosos não podem se envolver? Eles não devem, por uma questão ética, uma questão de prudência e de respeito a Deus, não devem se envolver com politicagem, com aquele partidarismo que causa intriga, contenda, confusão, perturbação, problemas diversos. Não, não é isso. Mas eles devem se envolver como, por exemplo, Billy Graham se envolvia.
Nós tivemos no mundo Billy Graham, que morreu já com quase 100 anos de idade e foi conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos da América do Norte. Billy Graham, ou pode ser também chamado de Billy Graham, tanto faz. Nós tivemos na história bíblica uma série de conselheiros e de políticos ungidos, levantados por Deus. Por exemplo, o rei Ciro foi levantado por Deus e ele era um governante não judeu, ou seja, ele era gentio, não pertencia à descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Mas nós tivemos a rainha Esté, judia, tivemos Daniel, que foi conselheiro de Nabucodonosor, foi conselheiro de Dario, foi conselheiro de Belsazar, e teve uma importância enorme no Império Neobabilônico e na sequência nos desdobramentos daquele império. Nós tivemos José do Egito, filho de Jacó, o segundo homem do Egito, né? A mão direita, o braço direito do faraó, a segunda pessoa do faraó, filho de Jacó, descendente de Abraão. Então, Deus tem interesse. Qual é a intenção de Deus? É que aqueles que têm o temor do Senhor, o temor do seu nome e de sua palavra, funcionem como sal da terra e luz do mundo. Porque Deus precisa ter representantes em todos os setores da sociedade, justamente para que a vontade de Deus prevaleça, para que haja um direcionamento, uma iluminação do ponto de vista espiritual, emocional, social, a fim de que as coisas sejam melhores. Quando as autoridades dão ouvidos à voz de Deus, seja através de conselheiros como Daniel e Billy Graham, seja através de outras pessoas tantas que acabam se envolvendo direto ou indiretamente com eles, as coisas acabam fluindo de maneira mais satisfatória. E Deus, Albá, está por trás da história. Deus está por trás das cortinas, operando nos bastidores. Muitas vezes, Albá, Deus trabalha em silêncio, usando pessoas. Vou dar um exemplo bíblico. Houve um rei que se preocupou com o general do seu exército. O capitão do seu exército estava leproso. O nome dele era Amã. E Naamã, né? Agora eu troquei aqui as bolas. Naamã. Então havia na casa real uma adolescente, uma garota judia. E aquela garota disse: olha, diga ao general para procurar o profeta Eliseu, é um homem de Deus. O profeta vai orar por ele e ele será curado da lepra. A lepra, misericórdia, era uma doença, uma das mais graves da época, não havia cura e as pessoas tinham de ser apartadas do convívio social. Era horrível. E o general, ele era riquíssimo, respeitadíssimo, mas era leproso. Então, o destino dele seria morrer isolado no deserto. E aí o rei, muito preocupado com seu general, mandou uma carta ao rei de Israel, pedindo permissão para que o profeta Eliseu orasse pelo seu general. E o rei de Israel até ficou com medo, porque o rei da Síria poderia estar criando uma situação para depois causar uma guerra e tal. Finalmente, Naamã chega diante do profeta, e o profeta lhe diz assim: mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E ele ficou nervoso, muito chateado. Ele disse: mas não é possível, o Rio Jordão é estreito, o Rio Jordão é muito sinuoso, a água é barrenta, lá na minha terra tem rios maravilhosos, águas límpidas, e o senhor me manda mergulhar nesse riozinho aqui de sua terra deserta? Ah, não, isso não é possível, está querendo me humilhar. E aí os servos, os criados ao redor do general, disseram: senhor, não custa nada, obedeça o que o homem de Deus está mandando fazer, faça o que ele está mandando fazer, é tão simples, mergulhe 7 vezes, como ele falou. Ué, não custa nada. E ele mergulhou 7 vezes e ficou curado da lepra. Então você percebe que Deus tem seus representantes, Deus tem os seus embaixadores em todos os setores da sociedade organizada. Deus tem pessoas que o representam em todos os lugares. Desculpa porque eu falo demais, mas Iris Abravanel, a viúva de Silvio Santos, ela deu esse depoimento. Ela disse que o copeiro José, na sua mansão, espalhava bilhetinhos em todos os ambientes da casa. E um dia ela pediu café e o copeiro José perguntou: posso orar pela senhora? E ela permitiu a oração. Ela já tinha lido os bilhetinhos com versículos bíblicos e Iris Abravanel converteu-se a Jesus Cristo, tornou-se uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa assídua à igreja, uma pessoa dentro da vontade de Deus,
porque Deus usou o copeiro José. E o copeiro José disse para Dona Íris: olha, aqui na sua casa nós somos muitos, não tem apenas eu. E a gente sempre se reúne para orar. E ela passou a orar com eles e levou as filhas. E a Patrícia Abravanel, que é filha do Silvio Santos, ela deu esse depoimento dizendo assim: olha, eu achava minha mãe chata. Nossa, chata demais, porque a minha mãe queria levar a gente para a igreja. A minha mãe ficava insistindo: tem de orar, tem de buscar Deus e não sei o quê. Ah, meu pai muito mais legal, porque meu pai, ele é judeu, é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Ele crê firmemente em Deus, mas ele não tem essa chatice, esse negócio de igreja, essa coisa assim e tal. E a minha mãe fica insistindo. Resultado, a família toda foi, né? Inclusive o Silvio Santos gostava muito de visitar a igreja nos Estados Unidos, onde ele tinha casa. Então, assim, Deus tem os seus representantes em todos os setores. Os cristãos estão presentes ao redor do mundo, sejam eles católicos, evangélicos, pessoas que acreditam em Deus, Albá, pessoas que têm o temor de Deus no coração, pessoas que querem ver a vida melhorar, a sociedade melhorar, pessoas que estão se esforçando através da oração, do jejum, do aconselhamento, da leitura bíblica, da proclamação da palavra, pessoas que estão realmente se esforçando para que a vida de outras pessoas melhore. Agora, eu ouvi tudo, né? Os embaixadores, os representantes, mas eu pergunto o seguinte, pastor: Jesus, ele se envolveu na política? Não. Inclusive, um dos motivos pelos quais Judas o traiu foi exatamente esse, né? Judas era um cara super inteligente. Judas tinha uma capacidade acima da média de todos os outros discípulos. E assim como os outros discípulos, Judas esperava que Jesus fizesse uma revolução política governamental, porque o Império Romano dominava o mundo conhecido. E a Judéia também era dominada pelo Império Romano. E eles achavam que o Messias prometido viesse justamente para fazer a revolução social, política e religiosa. Então, quando eles perceberam, e principalmente Judas percebeu, que Jesus não queria se envolver diretamente com política, que a missão de Jesus era outra, não era fazer uma revolução político-social, mas uma revolução espiritual, de libertação do ser humano, de transformação, metanoia, regeneração, novo nascimento, para que as pessoas tivessem certeza de salvação, para que as pessoas passassem a fazer parte do reino de Deus. Quando Judas entendeu isso, ele ficou tão decepcionado com Jesus que resolveu traí-lo, vendendo por 30 moedas de prata. Você quer que eu fale mais, Alvar? Não é possível. Eu respondi, porque dessa vez eu respondi. Aqui diz o seguinte: Jesus não se envolveu diretamente com política, diretamente. Agora é óbvio que os ensinos de Cristo têm tudo a ver com política, tem tudo a ver com vida pública, com administração pública, com família, com sociedade, porque Jesus veio trazer o reino de Deus. E na medida em que a gente recebe o reino de Deus dentro do coração, aí as coisas mudam por fora e ao redor também. Quer dizer, então não existe a menor evidência de envolvimento. Envolvimento político direto, não. Beleza, 12h44, olha, eu estou no Alba Sem Censura com o pastor Marcos Andrade, da Catedral da Restauração. Pastor, o senhor falava na abertura do programa de que o senhor tinha um testemunho. Sim, né, para a gente não esquecer, porque eu tenho mais perguntas. Um abraço aí para a irmã Sueli, Fiinho. A irmã Sueli é mãe da pastora Manuela, né? É Isso. Sogra do pastor Arthur. Inclusive eu celebrei o casamento deles, né? A irmã Sueli nos conheceu em 2008, numa circunstância preparada por Deus. Quando viemos morar em Tarantim, nós passamos por privações, porque eu deixei empregos em Conquista, né? Eu abri mão de muita coisa para servir a Deus sem remuneração. Nunca recebi salário de igreja, nunca fui remunerado. Então eu vim para cá nessa perspectiva de fazer apenas a obra de Deus conforme Ele tinha ordenado. E nós passamos muito aperto no começo, muito aperto. E teve uma semana que a gente passou a semana toda comendo ovo ao bar. Já passou por isso? Não? Já comi dentro de litro de folha de óleo daqueles redondinhos. Meu Deus do céu. Passamos a semana toda comendo ovo. Era fevereiro de 2008. E no sábado de manhã, eu tenho o costume de conversar com Deus no pensamento.
lavando louça, arrumando casa se for necessário, varrendo, o que for, lavando o carro, ou fazendo qualquer coisa, eu estou ali concentrado, conversando com Deus. E naquele sábado de manhã, o último sábado de fevereiro de 2008, eu dizia: Senhor, nem quando meu pai foi à falência, nós ficamos sem carne. E meu pai foi à falência 3 vezes, Senhor. O que é isso? O Senhor nos trouxe para cá para sofrer assim. Olha que bobagem, né? Porque comer ovo não é sofrimento. O ovo é um dos alimentos mais ricos. Engraçado que eu nem sabia, eu falei do ovo hoje. Aqui com a torresminha. O ovo é um alimento riquíssimo, riquíssimo. Verdade. Eu acho que ele só perde para o leite materno. Então, assim, eu me queixei com Deus. Eu falei: Senhor, eu estou com vergonha da minha família, porque eu trouxe a família para cá para passar essa privação. E aí, só disse isso. A irmã Sueli, na casa dela, ela não me conhecia. Ela não me conhecia. Eu, muito menos. Eu era novo na cidade, estava chegando, não tinha nem um mês ainda na cidade. E aí, Deus falou à irmã Sueli de forma clara. Ela ouviu uma voz que lhe disse assim: leve uma lapada de carne fresca da melhor e outra de carne salgada da melhor ao meu servo pastor Marcos, novo na cidade. Ela já tinha ouvido falar de mim, porque saiu a notícia e tal, tinha uma faixa na frente da casa e tal. Aí ela disse: Senhor, eu não posso, porque Fiim não vai aceitar, ele não vai entender esse negócio. Ô Senhor, o senhor acha que eu vou ter coragem de falar isso para Fiim? O que é que Fiim vai me responder, Senhor? Foi a conversa que ela teve com Deus. Sim. Aí ela disse: Senhor, se realmente for verdade, se eu não estiver ficando maluca, olha, eu vou falar com Fiim, Fiim vai ficar feliz, ele vai concordar. Ela toda envergonhada, cabreira: ô Fiim, eu ouvi uma voz assim, o que é que você acha? Ele: manda agora mesmo, já foi cortando logo uma lapadona de carne fresca, outra lapada de carne salgada, daqui a pouco o mototaxista buzina na minha porta. E eu só pude dar glória a Deus. Deus ouviu a minha oração, conversou com a irmã Sueli e mandou a carne. E nunca mais faltou. Porque é assim que Deus faz. Eu estou querendo dizer o seguinte, através desse meu testemunho verídico. A irmã Sueli está aí, Fiim está aí, ambos estão aí como testemunhas, minha família inteira. E eu esqueci de um detalhe. Sim. Davi, meu filho, você conhece? Conheço. Davi era criança. Ele tinha 7 anos. E na sexta-feira, ovo de novo, na hora do almoço, na casa de Fafá. Você conhece Fafá? Sei, Fafá. Fabriciano, casado Isso. com Simone de Sim. Via Modas. Aí na sexta-feira, Davi estava na casa de Fafá para almoçar. E o que é que tinha? Ovo. Aí Davi, criança, 7 anos. Meu Deus, ovo de novo? Ei, rapaz, e foi isso que mais me angustiou. Por isso que eu fiz o desabafo com Deus no sábado de manhã. E Deus respondeu através da irmã Sueli, mulher de Deus, aleluia. Pastor, olha, hoje eu conversando com Jeane, minha esposa, eu falei para Jeane, eu falei assim: Gé, eu vou ter uma entrevista hoje com o pastor Marcos, e eu gosto muito de trazê-lo aqui no meu programa, não só o senhor também, como outros pastores também, mas sobre as vindas só do senhor e do pastor Wesley Pinha. Gostaria muito de entrevistar outros pastores também. Mas eu falava para a Jeane hoje, pastor, e eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho sobre o anjo da guarda da gente. Porque eu tenho, assim, eu não tenho como explicar, mas eu tenho, assim, um Deus poderoso, muito forte na minha vida. Eu falei para ela: eu não sou religioso, muito pouco vou em igreja, mas eu tenho um Deus muito, mas muito forte, vivo na minha vida. E eu disse para ela assim: Gé, algo está assim, assim, assado. Aí quando eu cheguei, agora, ela falou assim: Alba, bem que você falou. É isso aqui, assim, assim, assim. Eu falei: pronto. E aí eu falei: eu vou estar com o pastor, eu vou perguntar por que a gente é tão forte quando a gente tem um protetor da gente mesmo, que eu acho que é o anjo da guarda. Eu não sei se a palavra é anjo de guarda mesmo, que a gente tem, ou se a gente tem um Deus vivo que acompanha a gente lado a lado. Olha, eu vou tentar ser bastante didático, tomara que eu consiga responder. Eu responderei à luz da teologia judaica, à luz da teologia protestante e também em conformidade com a teologia católica.
De acordo com a cultura e a teologia judaica, existe sim anjo da guarda. Há diversos segmentos, isso ao longo dos milênios, segmentos judaicos que acreditam na existência dos anjos da guarda. A teologia católica, igualmente. A teologia protestante diverge em alguns aspectos, porque a Bíblia não nos oferece o devido lastro hermenêutico, exegético, né? Quer dizer, a Bíblia não nos oferece a devida base doutrinária clara, suficientemente clara, para que possamos afirmar isso categoricamente. Uma vez Jesus disse: deixem vir a mim as criancinhas, das tais é o reino dos céus. Os anjos dessas criancinhas veem a face do Pai continuamente. Ora, ele fala de anjos que guardavam as criancinhas. Daí a ideia católica de anjo da guarda. Daí também a fundamentação de alguns teólogos para a doutrina do anjo da guarda. Como eu já disse, à luz da teologia protestante, já que a Bíblia não tem outros tantos textos claros a esse respeito, a teologia evangélica prefere não deixar isso tão aberto assim como os judeus fazem, como a Igreja Católica faz. Mas há na Bíblia alguns textos super interessantes a esse respeito. E eu vou responder aquela parte em que você pergunta assim: é anjo da guarda? É a presença de Deus? Eu preciso deixar isso claro também. Mas há versículos, principalmente nos Salmos, como aquele que diz: bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Salmo 91. Aquele outro que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem para os livrar. O Senhor dá ordem a seus anjos a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que você não tropece com seus pés em pedras. A Bíblia tem vários textos que tratam de proteção, segurança. Se você passar pelas águas, você não se afogará, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo. Se você tiver de atravessar o fogo, você não se queimará, porque eu estarei ao seu lado. Eu tomo você por sua mão direita e digo para você: não tenha medo, estou aqui, eu te ajudo. Então há na Bíblia dezenas, centenas de promessas relacionadas à proteção e segurança que o Senhor Deus oferece àqueles que andam com Ele, àqueles que têm o seu temor no coração. Há um texto do apóstolo Paulo fantástico a esse respeito. O texto diz assim: a alma de vocês está escondida com Cristo em Deus, por isso o maligno não pode tocá-los. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, quando a sua alma está escondida com Cristo em Deus, ou em outras palavras, trocando as palavras, a sua alma está escondida no refúgio de Deus através de Jesus Cristo. Quando isso é uma realidade na sua vida, então você tem a proteção direta. O profeta Isaías, por exemplo, escreveu algo interessantíssimo sobre isso. Zacarias, eu não sei se eu falei Isaías ou Zacarias, eu estou falando muito com pressa. Zacarias escreveu assim, Deus falando através de Zacarias: eu mesmo, o Senhor dos exércitos, descerei e cercarei a minha cidade como uma muralha de fogo. Há outro texto que diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, do seu recém-nascido que mama ao seu peito, ainda que esta se esqueça do seu filho que mama ao seu seio? Eu não me esquecerei de você jamais, tenho você gravado na palma da minha mão. Então, repito, há centenas de promessas de Deus de proteção, segurança para aqueles que lhe amam, que lhe servem, que invocam o seu nome. Lembrando que a palavra invocar no original grego significa trazer para dentro. Quando você traz Deus para dentro do seu coração, quando você chama por Ele, quando você vive com Ele, pode ter certeza, você está protegido, você está garantido. Mas é interessante lembrar também o seguinte: nós somos templo do Espírito Santo. As pessoas lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, as pessoas que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas, elas se tornam templo do Espírito Santo. Ora, Alba, pelo amor de Deus, como que você é templo do Espírito Santo? Ou seja, o Espírito de Deus mora com você, mora junto com seu Espírito. Como que o dono do universo, o rei do universo, o criador, sustentador e mantenedor do universo está com você?
através do Espírito Santo. Como que o mal vai conseguir te tocar? Não tem como, é impossível. Você está realmente no esconderijo do Altíssimo. Então, assim, se eu quero realmente ter essa proteção total de Deus, eu preciso me refugiar no Senhor Jesus. Eu preciso, de fato, morar no esconderijo do Altíssimo. É necessário que eu tenha a minha alma escondida em Deus através de Cristo. 1 e 2, pastor, ainda em relação ao período em que vivemos, existe assim uma preocupação muito forte, principalmente por aquelas pessoas como os senhores que estão à frente de uma igreja, de uma religião, de hoje uma catedral muito importante para a nossa cidade. Hoje nós temos um padre. Como é que o senhor vê tantos jovens fora ainda do domínio do Espírito Santo? Alba, existe uma conspiração global no sentido de perverter a humanidade, preparando-a para o governo do anticristo. Há 2 milênios, o apóstolo João, aquele amigo do peito de Jesus, mais chegado que um irmão, que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, ele era adolescente na época em que foi discípulo de Cristo e morreu com mais ou menos 100 anos de idade. O apóstolo João avisa categoricamente que o espírito do anticristo age no mundo. Portanto, não é uma coisa de hoje, odierna, desde sempre. Esse espírito do anticristo, que é o espírito inimigo de Deus, que luta contra Deus, contra tudo que Deus determinou para o bem da humanidade, esse espírito trabalha em várias áreas, está presente na educação, está presente na produção cinematográfica, na produção televisiva, está presente nos jogos, nos aplicativos, nas mídias em geral, está presente em todos os setores da sociedade, ao redor do mundo, com a perspectiva de quebrar paradigmas, destruir a família tradicional instituída pelo Criador, destruir os valores judaico-cristãos estabelecidos há milênios, fazer com que tudo se torne divergente, com o intuito de afrontar o Criador, deturpando todas as coisas, fazendo com que as pessoas se tornem bem diferentes daquilo que o Criador programou para elas. Então nós temos uma verdadeira massa composta por bilhões de pessoas no mundo, que aos poucos vai sendo enganada, seduzida. Essa massa vai sendo enganada, seduzida, através de uma série de expedientes sujos. Não sei se você ouviu falar, mas agora estão com uma propaganda, tentando massificar essa propaganda, de que o homem deve urinar sentado. Você viu isso? Eu já ouvi. Não, o homem tem que urinar sentado, porque é melhor para a próstata, não sei o que e tal. São vários os expedientes que eles utilizam no sentido de tirar a masculinidade do homem, no sentido de empoderar a mulher numa perspectiva errônea. Eu não sou contra o empoderamento da mulher. A Bíblia fala sobre Esté, Débora, Uda, outras mulheres. Jesus, em seu ministério terreno, foi acompanhado por mulheres que cuidavam das coisas, costuravam, cozinhavam, algumas até ricas, que ajudavam financeiramente. Ninguém aqui é contra a mulher. Eu não sou misógino, jamais. Na igreja trabalho com mulheres, na educação sempre trabalhei com mulheres. Eu não estou falando disso, eu estou falando desse empoderamento diabólico. Essa intenção do espírito do anticristo de fazer com que tudo vire ao contrário, conforme está escrito no 1º capítulo da carta de Paulo aos Romanos, conforme temos em outros textos bíblicos. Então toda essa preparação que já vem desde a década de 1960 na Inglaterra e nos Estados Unidos, com a revolução contracultural, os Beatles, que inclusive fizeram muito sucesso, músicas lindas, mas havia por trás uma intenção de mudar valores, de quebrar paradigmas, e aí a ascensão da maconha, das drogas em geral. Eu não sei se você soube, mas lá naquela década ainda, 100 mil pessoas cercaram o Pentágono nos Estados Unidos, o Pentágono, que é a sede das forças de inteligência, as forças armadas, não é?
e 100 mil pessoas ali concentradas, absolutamente concentradas em silêncio total, meditando para fazer o Pentágono levitar. É claro que ele não levitou. Então esse movimento que vem desde a década de 1960, com os Beatles, com outros tantos representantes nos Estados Unidos, com uma série de ações, todas elas voltadas para desprogramar a mente humana, com aquele médico, me esqueço o nome dele agora, porque é uma entrevista extemporânea, eu não sei o que você vai me perguntar, mas houve um médico que foi tratar de um menino gêmeo, eram 2 meninos gêmeos, e um deles precisou de uma cirurgia de fimose. Quando fizeram a cirurgia de fimose, acabaram queimando a glande, né? a extremidade do órgão da criança. E aquele médico, defensor dessas ideias da revolução contracultural, ele convenceu os pais a tirarem o órgão por completo e fazerem uma mudança de sexo na criança, no menino. Então, eram 2 meninos gêmeos, um foi criado como homem, outro foi criado como mulher. E aquele que foi criado como mulher tinha sofrido essa cirurgia de mudança de sexo com permissão dos pais, porque aquele médico fez a cabeça dos pais. Só que o menino tinha um comportamento de homem. E quando ele cresceu, na fase adulta, que ele ficou sabendo daquilo, ele ficou muito revoltado, conseguiu reverter, casou-se, mas ele sempre teve depressão, sempre teve problemas. O irmão dele se tornou usuário de drogas também por conta dessas loucuras todas, e o que teve a mudança acabou se suicidando, acabou cometendo autocídio, o outro também acabou morrendo. Enfim, uma família foi destruída por conta desse ideário, dessa ideologia que pretende mudar o mundo por completo para fazer com que, ao chegar o governo do anticristo, o terreno esteja devidamente preparado. Então existe sim, do ponto de vista espiritual, uma ação forte no sentido de transformar o ideário popular, transformar o imaginário popular, mudar leis, mudar regras, mudar costumes, mudar valores, transtornar tudo, tornar tudo divergente, para que o mundo se revolte definitivamente contra o Criador. Pastor, chegou o nosso tempo, chegou o nosso Passou horário, tão rápido, ao final, né? foi 1h10 já, 1h09. Eu tenho mais 1 minuto para a gente fechar o programa de hoje, agradecendo a sua vinda, a vinda do senhor aqui ao programa, e dizer sempre que os microfones da 104,9, ao Bar Sem Censura, de 12 a 1 da tarde, estarão sempre abertos para quando se fizer necessário. Eu não gosto de rasgar seda, eu sou muito sincero, às vezes até meio bruto. O que eu digo aqui é com sinceridade. Você é um ótimo entrevistador. Muito obrigado, pastor. Tem carisma, isso é muitíssimo importante. Deixa o entrevistado à vontade. E aqueles que te ouvem, com certeza ouvem com prazer, porque você traz essa alegria ao ouvinte. Isso é muito bom. Para mim é um prazer enorme participar. Agradeço a todos os ouvintes pela atenção. Pastor Wesley Pinha, da Primeira Igreja Batista em Tarantim, é nosso professor no Instituto Ictus, com o curso Bacharel em Teologia. Temos outros professores também nos ouvindo, alunos do Instituto Ictus. Um abraço para todos vocês, um abraço para os irmãos de todas as igrejas evangélicas e da Igreja Católica. A todos, enfim, um forte abraço e que a bênção de Deus esteja com todos vocês.